Quando tu muda para outro país, tu tem que se adaptar a uma série de diferenças culturais que acabam entrando em conflito muitas vezes com costumes que a gente cultiva desde a nossa infância. Esse é o canal do Rosa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pelo menos 10 coisinhas que pegam os brasileiros meio desprevenidos quando eles chegam aqui na Europa, mais especificamente na República Tcheca. Antes de mais nada, eu só queria mencionar que as ideias para fazer esse vídeo aqui não saíram só da minha cabeça. A gente começou uma pequena comunidade lá no Zap e aí muitas pessoas entraram lá e começaram a colaborar com as ideias delas e muitos dos itens que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje foram essas pessoas que colaboraram. Então eu já queria começar agradecendo essa galera e ainda estou pensando em como que eu vou abrir essa comunidade aqui no YouTube. Quem sabe nos próximos vídeos aí tenhamos algumas novidades. Bom, gente, vamos para aquilo que interessa. Vamos começar a lista, evidentemente, pelo começo. E vamos começar por aquilo que eu acho que é o que mais incomoda os brasileiros quando eles chegam aqui e começam a reparar no comportamento dos tchecos. Eu ainda hoje, depois de 5 anos morando aqui, eu ainda reparo, muito embora eu já tenha aderido a esse sistema. Esse tópico foi sugerido pelo Thiago Dias lá no nosso grupo e eu tô falando sobre assoar o nariz em público. Mas eu não tô falando de você estar caminhando na rua e de repente alguém puxa um lenço e assoa o nariz, não. Eu estou falando de você estar conversando com uma pessoa, de frente para ela, de repente, do nada, ela puxa um lenço do bolso e... Mas, se parasse aí, tava tudo bem. Espera até você estar num restaurante, almoçando, aí alguém na mesa ao lado pega um lencinho de papel e dá aquela catarrada de respeito. Aí você tá lá no trabalho, todo mundo concentrado, de repente um quera numa outra mesa, puxa um lenço de papel e rompe o silêncio do escritório com aquela descompressão nasal em 3 estágios de 100 decibéis. E é isso aí, com o tempo você acaba acostumando. Como eu disse, eu aderi a isso e eu acho que quando eu estava no Brasil alguns meses atrás, eu devo ter feito isso na frente dos outros. Tem gente que não se adapta, tanto que quando você conversa com outros brasileiros, tem gente que tocou nesse assunto, eles já... E segundo a Vladka, lá do nosso grupo do WhatsApp, ela me falou assim, que os tchecos acreditam naquela ideia de que é melhor fora do que dentro, então é melhor já você tirar aquele vírus e bactéria de dentro do teu corpo o mais rápido possível. E ela também me disse que o que irrita os tchecos, na verdade, não é o fato de você assoar o nariz, é o fato de você ficar fungando assim, e mantendo aquele ranho dentro de você, em vez de assoar o nariz de uma vez, Bom, eu não vou dizer que eu discordo. O próximo item foi sugerido pelo Cristiano, que já é um colaborador de longa data aqui do canal. Já tem vídeo que ele participou, já tem vídeo que ele ajudou a fazer, outros que ele ajudou a gravar, enfim. Dá uma conferida aí que você vai achar ele nos vídeos antigos aqui do canal. Ele lembrou de um negócio que é um grande tabu para os brasileiros, que tem a ver com a questão da nudez. E a gente precisa reconhecer que a sociedade brasileira é bastante conservadora nesse aspecto, exceto durante o carnaval. E já começando pela minha opinião, eu acho que aqui na República Tcheca a nudez ela não é tão sexualizada quanto ela é no Brasil. Lá eu vejo gente implicando até com uma mãe que está amamentando uma criança na praça de alimentação do shopping, só porque tem uma teta de fora ali e tem marmanjo tarado que não consegue diferenciar alimentação e sexo. Aqui, se tu for dar um rolê numa lagoa que tem aqui em volta da cidade, tu corre o risco de ver um peladão tomando sol, sem incomodar ninguém e sem ser incomodado. Teve uma vez que eu fui num parque aquático aqui, e aí, depois que você sai da piscina, tem aquele vestiário para você tomar banho, se limpar daquela água de piscina, E aí não tinha uma barreira física, assim, que separava o lado feminino do lado masculino. E aí, enquanto tinha algumas pessoas tomando banho, assim, no chuveiro, tinha outras passando do lado, saindo da piscina, sem nem ligar, sem nem dar bola, sabe? Não tem aquela mentalidade de putaria, assim, de ai, meu Deus, uma pessoa pelada. Não, são corpos, o pessoal não liga muito. Então é essa a diferença em relação à nudez que eu vejo entre Brasil e República Tcheca. Talvez vocês tenham uma impressão diferente, deixem nos comentários. O próximo item também veio lá do nosso grupo do WhatsApp, ele foi sugerido pelo Oscar Santos e ele tem a ver com a eficiência e alta disponibilidade do transporte público, principalmente aqui em Brno, mas vale para várias cidades aqui da República Tcheca. E eu pude confirmar isso essa semana porque teve um evento de tecnologia aqui em Brno e alguns brasileiros vieram para cá e eu conversei com eles e uma das coisas que eles me falaram é que eles ficaram impressionados com a quantidade de tram que tem circulando na cidade e que eles não atrasam, se está marcado no horário, eles aparecem no horário. E que também não tem uma distância muito grande de tempo entre um tram e outro, então a chance deles chegarem lotados é pequena. Claro que
em horários de pico, assim, né? Eu já peguei tram lotado, mas tem uma quantidade muito grande de tram e ônibus circulando, então as pessoas conseguem geralmente chegar no seu destino, mesmo que no horário de pico tenha ali um fluxo maior, né? E para mim, né, que morava numa cidade pequena e trabalhava numa outra cidade maiorzinha, que é Blumenau, lá em Santa Catarina, eu não tinha essa liberdade, essa qualidade de transporte público. Os ônibus lá não eram assim grande coisa e não era muito fácil ir para os lugares assim, por causa do trânsito principalmente. E aqui é uma diferença brutal, assim, né? Eu consigo viver aqui sem precisar pensar em comprar um carro. Só que o maior choque cultural não é nem esse. É quando você entra no tram ou no ônibus e aí não tem uma catraca, não tem uma barreira física ali que impede você de ir para o teu assento, mesmo que você não tenha bilhete. Aqui funciona na base da confiança. É você que fica na responsabilidade de comprar o bilhete, seja em papel ou o bilhete digital que dá para comprar depois que você entra, numa maquininha, né, que tem dentro do tram ou do ônibus. Só que isso não significa que você pode dar um migué e sair andando de graça assim, né? Porque sempre tem fiscalização surpresa. Vai chegar um fiscal, você tá lá sentadinho, chega um carinha, né, e te mostra o distintivo, e aí você tem que mostrar o teu bilhete para ele. Se você não tiver o bilhete, você vai amargar aí uma multa bem salgadinha e vai aprender uma lição não muito agradável. Esse aqui fui eu mesmo que coloquei na lista, e na verdade foi um choque de cultura reverso que eu tive na última viagem que eu fiz ao Brasil. Acontece que a gente já está morando aqui faz 5 anos e eu me adaptei muito rapidamente ao hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa. Aliás, todas as casas aqui elas têm o que a gente pode chamar de hall de entrada, que é um quartinho, sei lá, 2x2 ali, que é uma antessala do cômodo da casa. Então você vai chegar, você vai ter um lugarzinho para tirar o sapato, um lugar para você pendurar o casaco, e aí você tirou o sapato, tirou o casaco, você está pronto para passar pela próxima porta, que aí sim você entra na casa. E aí eu estava lá no Brasil, visitando as pessoas, quando eu chegava na casa delas eu já ia tirando o sapato. E aí elas me diziam, olha, não precisa tirar o sapato não, pode entrar assim mesmo. E aí eu ficava pensando, bah, mas e se eu pisei numa bosta de cachorro? E o meu sapato tá todo empoeirado, você tem certeza que vai deixar essa imundícia entrar dentro da tua casa? Tá aí uma coisa que os brasileiros podiam aprender com os tchecos. Esse item foi sugerido pelo Leonardo, lá do nosso grupo do Zap também. E eu diria que é algo que mudou na minha vida depois que eu saí do Brasil. E eu tô falando do tempo que os tchecos dedicam aos seus hobbies, aquelas atividades que eles fazem fora do horário de trabalho. Lá no Brasil eu quase nunca tinha tempo para fazer outra coisa que não fosse trabalhar. Primeiro que a minha jornada de trabalho era de 44 horas por semana, aí eu levava mais de 1 hora para chegar no trabalho de manhã, e aí para voltar para casa depois era outra tristeza, que tinha um trânsito imenso, eu levava às vezes até 2 horas assim nos piores dias para chegar em casa, então eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã para chegar às 19 horas. Aí eu chegava cansado, esgotado, ia fazer alguma coisa para relaxar, eu não ia fazer uma outra atividade. Aqui eu já trabalho 40 horas por semana, e aí a distância para o trabalho já não é tão grande também, sem falar que eu tenho o transporte público aqui, que em 15 minutinhos eu estou na firma, 15 minutinhos eu estou em casa, é bem tranquilo. E aí começou a me sobrar tempo para fazer o quê? Vídeos no YouTube. E isso é absolutamente normal aqui na República Tcheca. Os tchecos eles dedicam tempo para outras atividades que não são aquelas profissionais. Só que, como eles dedicam bastante energia nessas outras atividades, muitos acabam se tornando profissionais em seus hobbies. Ou seja, não é uma coisa assim só para passar o tempo. Para muita gente é, mas para muita gente não. Eu sei de pessoas que fora do horário do expediente são atletas profissionais, que competem em tudo. Tanto no atletismo quanto em hipismo, artes marciais, tem uma variedade imensa de atividades aí. Tem uns caras que lutam aquelas espadinhas medieval que vão disputar campeonato e tudo. E também tem os artistas, né? Tem pessoas que pintam quadros, coisas e vendem. Tem pessoas que dançam e se apresentam profissionalmente, sem falar na música, né? Porque a quantidade de músicos profissionais que tocam em banda, orquestra e fazem isso fora do horário do expediente é imensa. E acabou de me ocorrer aqui também que eu sei de um casal que fora do horário do expediente eles treinam cães guias. Pensa que legal que deve ser. Eu tenho um colega que mora no sítio e o hobby dele é cuidar dos bichos, plantar as coisas. Aí toda hora ele tá aparecendo lá na firma com mel para vender, fruta, geleia. Pensa que se você começa a trabalhar às 7 da manhã, quando chega às 4 da tarde já acabou o serviço. E aí você tem metade do dia praticamente para se dedicar a outra coisa. E aí se você pensa no verão, que é 9 da noite e ainda tá claro, dá tempo de você fazer muita coisa fora, né, ao ar livre. E esse foi um dos aspectos culturais assim que eu mais me identifiquei, e se não fosse por isso, o canal do Rosa não existiria. Aproveita essa pausa aqui agora para clicar no botão like ou gostei. Eu não sei como é que você chama esse botão aí onde você mora,
E aproveita também para se inscrever no canal, que assim você fortalece, né, o nosso conteúdo. Nosso canal está crescendo e aí a gente consegue levar informações para cada vez mais pessoas. E antes que eu me esqueça, né, a campanha de solidariedade em prol do Rio Grande do Sul precisa continuar de pé. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui na tela o link daquele site que tem as instituições para você escolher uma e fazer uma doação, mas também vai ter um QR Code aqui que você pode escanear e aí vai te levar, né, para aquele site. Tem uma lista enorme, escolhe uma e doa, beleza? Agora sim, vamos voltar para o vídeo. O próximo assunto é uma diferença cultural muito grande, mas que eu acho que não tem apenas a ver com cultura, eu acho que também tem a ver com a questão econômica. Já que o poder de compra aqui na República Tcheca acaba sendo muito maior que no Brasil, por vários fatores, né? Entre eles o salário mínimo, por exemplo. A questão é que aqui eu não vejo tcheco comprando coisa a prazo. Eu mesmo, depois que mudei para cá, nunca mais comprei alguma coisa parcelada, sendo que na minha vida lá no Brasil, eu não lembro quando foi que eu comprei alguma coisa à vista. Era tudo em 10, 12 vezes sem juros, e esses sem juros vocês sabem que é uma mentirada, né? Ó, para não dizer que eu tô mentindo, tem duas coisas que eu sei que o pessoal aqui acaba fazendo financiamento, que é para comprar uma casa, porque realmente é muito caro, né? Então você vai fazer um financiamento para pagar um pouco por mês, e para comprar carro também, mas eu vejo muita gente comprando o mesmo carro à vista. Economiza, daí vai lá e compra. Resumindo assim, né? Eu acho que aqui as pessoas têm mais chances de juntar uma graninha, de fazer uma economia e aí comprar qualquer apetrecho à vista. E aí não faz parte da cultura do país você ir lá na loja e passar alguma compra no cartão de crédito e não sei quantas vezes. Eu acho que tem tcheco que nem sabe que dá para fazer isso. E vamos a mais um item sugerido pelo Thiago Dias lá no nosso grupo do WhatsApp e com colaboração da Vladka de novo. Eu cheguei aqui em 2019, né, em setembro de 2019. Aí, passaram-se alguns meses, estava lá pertinho do Natal, mais precisamente no dia 17 de dezembro, eu estava lá na minha mesa e aí chegou um colega meu e me deu parabéns, assim, do nada, né? E aí eu fiquei viajando, porque o meu aniversário é em setembro. E eu fiquei pensando por que ele tá me dando parabéns, né? E foi aí que me ensinaram sobre o Svatek, que é o dia do nome, que tem quase o mesmo peso que o próprio dia do aniversário. Ou seja, no dia 17 de dezembro, todo mundo que se chama Daniel aqui na República Tcheca tem um motivo para comemorar. É como se fosse um aniversário coletivo de todas as pessoas que têm o mesmo nome. E eu adorei isso, porque aí você tem dois motivos para comemorar durante o ano. E é óbvio que existe uma quantidade maior de nomes do que de dias no ano, então cada dia do ano é uma série de nomes que são celebrados naquele dia. E aí, se você quiser saber como que funciona isso, tem um livro que você compra com cada dia do ano listando a quantidade de nomes, né, que fazem a celebração naquele dia. E eu acho legal também porque isso previne aquelas bizarrices que tem no Brasil do pai ir lá e dar o nome para o filho de Facebookson. Se acontecer isso aqui na República Tcheca, a criança, pobre coitada, não vai ter o dia do ano para ela celebrar o dia do nome dela. Então, isso acaba resolvendo esse problema de uma forma positiva, né? Porque estimula os pais a dar um nome que tá naquele livro lá e aí a galera não viaja muito para dar nome esquisito para as crianças. Outro choque cultural que quem tem, na verdade, são os tchecos quando eles percebem a quantidade de vezes que os brasileiros escovam os dentes durante o dia. A gente foi ensinado, desde criancinha lá no Brasil, desde aquelas visitas que os dentistas faziam na escola para passar flúor, né? Que a gente deve escovar os dentes após cada refeição principal, café da manhã, jantar e almoço. Acontece que os tchecos foram ensinados que duas são suficientes, uma de manhã e uma de noite. De acordo com a Vladka lá do nosso grupo, a escovação da manhã é para manter a beleza e a escovação da noite é para manter a saúde. E tem algumas razões para os tchecos serem ensinados dessa forma, né? Que remete aí ao passado de dominação, seja da Alemanha e da Rússia, enfim. É uma história bem complexa aí. E o engraçado disso é que quando eu tô na firma, né, eu vou almoçar e aí logo em seguida eu vou escovar os dentes. Se eu encontrar alguém escovando os dentes no banheiro também, mesmo que eu não conheça a pessoa, eu posso puxar a conversa em português porque com certeza vai ser uma pessoa brasileira. Eu nunca vi um tcheco escovando os dentes depois do almoço. E eles me confirmaram que eles não fazem isso mesmo. E aí quando algum tcheco ou eslovaco me vem indo pro banheiro assim com uma escova de dente na mão, eles ficam fazendo pergunta, eles acham muito esquisito, né? Eles ficam tentando entender os motivos, né, desse meu exagero. Um outro assunto que foi sugerido pelo amigo Otávio tem a ver com a religião, ou a ausência da religião no cotidiano das pessoas, seja na prática religiosa, né, ir para a igreja, ou na interferência da religião nas decisões que afetam as vidas das pessoas. E aí vale ressaltar que a República Tcheca é o país menos religioso da Europa. É um lugar onde mais ou menos 70% aí da população declara não ter religião nenhuma.
Isso choca muitos brasileiros, né, que chegam aqui e veem um monte de gente que não está nem aí. Como assim não acredita em Deus? Ainda mais, né, o brasileiro que vive numa sociedade que está sempre conectada com alguma prática de fé, né? O que acaba sendo um paradoxo aqui, né? Porque tem feriado e festa de igreja, festa de santo o ano inteiro. E os tchecos valorizam muito isso aí. Eles praticam todos aqueles rituais, as festas, tudo que acontece durante as celebrações religiosas, eles fazem. Mas muitos deles sequer têm religião. Para mim é meio óbvio, né? Porque os tchecos são parte de um povo assim que gosta muito de uma festa e gostam muito de tomar um negócio. Então eu acho que eles não iam perder a oportunidade de fazer uma festa, não importa qual seja a motivação. E eu andei pensando sobre isso, e se alguém aí estuda história e quiser me corrigir, pode ficar à vontade. E eu tenho para mim que todas essas festas que acontecem durante o ano inteiro, que hoje elas têm uma motivação religiosa, na verdade, elas já aconteciam muito antes da chegada da Igreja Católica ou da Igreja Protestante aqui na República Tcheca. Tanto que você percebe muitas festas hoje em dia tendo ainda práticas pagãs que antecedem a chegada da igreja. E aí você pode ver o próprio Natal e a Páscoa como maiores exemplos disso, né? Muitas das coisas que se fazem ali nos rituais são bem mais antigos que a igreja. E isso dá brecha para a gente falar de uma outra coisa que, quem sabe, pode render um outro vídeo aqui no canal, que é o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas um dos ícones do protestantismo ao lado de Martinho Lutero era um tcheco, o Jan Hus. E aí a gente pode explorar essa questão histórica, né, de como a República Tcheca saiu de um dos polos do protestantismo para um dos países menos religiosos do mundo. Como que foi o desenvolvimento histórico disso? Bom, quem sabe a gente faça um vídeo aí mais para frente. Bom, gente, esses foram apenas alguns dos itens, né, que eu identifiquei lá com os meus colegas desse grupo do WhatsApp que a gente acabou de criar. Alguns tiveram que ficar de fora, seja porque eu já tenha citado eles em algum outro vídeo, ou porque eles ainda estão sob debate, assim, né? Coisas que a gente não tem cristalizado. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo aí que colaborou, seja com sugestões ou com os esclarecimentos, né, para a gente entender melhor um pouco dessas diferenças, desses choques de cultura. Falo com tranquilidade. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! E se você continuou assistindo mesmo depois de eu ter me despedido, é porque você notou que está faltando um item nessa lista. Pois bem, tem uma coisa que no Brasil ainda é um grande tabu, mas que aqui na República Tcheca já é tratado com normalidade. E eu estou falando do aborto de gestação, que aqui é legalizado e descriminalizado.